Namoro na escola, um assunto que, nossa, sempre dá o que falar, não é? Para alguns é uma fase natural da vida, para outros, uma baita dor de cabeça. Mas e quando a própria escola resolve entrar no meio e estabelecer regras claras sobre isso? É exatamente o que a gente vai analisar hoje. O comunicado de uma escola aqui no Brasil que fez justamente isso. Vamos entender os porquês por trás dessa decisão tão direta. E tá aí, a recomendação central, escrita preto no branco. A escola não está só dando uma sugestão, não. Ela está pedindo de forma bem explícita que as famílias ajudem a não permitir namoros ali dentro. É uma posição bem firme, sabe? Sem meio termo, que já mostra o tom de toda a conversa. Então, uma regra assim tão restrita faz a gente parar e pensar, né? O que será que preocupa tanto uma instituição de ensino para ela tomar uma atitude dessas? A parte boa é que o próprio comunicado nos dá as respostas. E a gente vai seguir cada uma das justificativas que eles deram para entender a lógica por trás de tudo isso. Vamos lá. O primeiro pilar desse argumento não tem a ver com regras ou disciplina, mas com algo muito mais íntimo, mais pessoal: a saúde emocional dos alunos. É por aí que a escola começa a defesa do seu ponto de vista. A escola parte da ideia de que, nessa idade, o cérebro ainda está literalmente em formação, especialmente aquelas partes que lidam com as emoções mais fortes, mais intensas. Então a lógica é que encarar os altos e baixos de um namoro pode ser coisa demais para quem ainda está aprendendo a se entender, a se conhecer. E quais são os medos na prática? O que a escola acha que pode acontecer? Bem, eles falam sobre sentimentos de constrangimento em público, sabe? Sobre emoções que podem transbordar e ficar difíceis de controlar. E, claro, sobre os conflitos que podem acabar transformando os corredores da escola num verdadeiro campo minado emocional. Mas a preocupação não é só com o lado individual de cada aluno. A escola também está olhando para o cenário completo, para o clima social da instituição como um todo. E isso nos leva direto ao segundo ponto, as famosas pressões sociais. Aqui, a questão é o que a gente pode chamar de efeito dominó. Sabe como é? Um relacionamento que fica muito visível pode acabar criando uma onda, uma pressão que não é dita com palavras, mas que todo mundo sente. E aí, outros alunos podem começar a achar que precisam seguir o mesmo caminho, mesmo sem estarem prontos para isso. De repente, namorar vira quase como obrigação social. E qual o resultado disso? Um ambiente onde a ansiedade social acaba tomando o lugar da curiosidade e do aprendizado. Na visão da escola, quando o foco muda dos livros para os dramas de relacionamento, a principal missão da instituição, que é educar, acaba ficando em segundo plano. E essa ideia de manter o foco no que realmente importa nos leva direto para o terceiro argumento da escola. Ele reforça a visão de que o ambiente escolar tem um propósito muito, mas muito específico. Pensa na escola como se fosse uma grande biblioteca. É um espaço de todo mundo, um espaço coletivo onde é preciso ter um certo nível de tranquilidade e foco para que as coisas funcionem. A lógica aqui é que os dramas e as demonstrações de afeto de um namoro podem acabar sendo o barulho que atrapalha a concentração de todo o resto. E que barulho é esse que eles mencionam? Bom, o comunicado aponta para coisas que a gente conhece. Demonstrações de carinho, que podem deixar os outros meio sem graça, as inevitáveis brigas por ciúmes e, talvez o pior, aquele peso emocional de um término de namoro sendo levado para dentro da sala de aula. Por fim, a escola apela para uma ideia de que existe um tempo certo para tudo. A quarta justificativa foca no que eles enxergam como um desenvolvimento saudável e natural, argumentando que cada coisa tem a sua hora. A posição da escola é que a vida é feita de fases, né? E antes de mergulhar de cabeça na complexidade de um relacionamento amoroso, os alunos precisam construir uma base bem sólida em outras áreas que são super importantes para o crescimento deles. E que base sólida seria essa? A gente está falando de fortalecer a autoestima, de descobrir quem se é de verdade, de aprender a lidar com amizades e grupos e, claro, de focar nos estudos. Para a escola, essas são as prioridades. É isso que prepara o terreno para que lá na frente os relacionamentos sejam mais saudáveis. Certo. Com todas essas preocupações apresentadas, qual é o plano de ação? A escola não está falando em vigilância mais rígida ou em punições. Pelo contrário. A solução que eles propõem se resume a uma palavra muito poderosa: parceria. Essa frase aqui, ela é a chave de tudo. É a escola dizendo: olha, a gente não consegue fazer isso sozinho. É um convite, uma mão estendida às famílias para transformar uma regra da escola em um compromisso de toda a comunidade. Fica claro que essa aliança é o único jeito de a política funcionar de verdade. E como isso funciona na prática para os pais responsáveis? O comunicado basicamente sugere um roteiro com 3 passos.
Primeiro, ter uma conversa aberta com os filhos sobre essas regras. Segundo, explicar o porquê por trás delas, focando em como um ambiente escolar positivo é importante. E terceiro, trabalhar juntos para reforçar essa ideia de limites saudáveis. No fim das contas, o grande objetivo declarado é criar uma espécie de santuário de aprendizado, um lugar seguro e focado. Só que essa tentativa de criar um ambiente tão protegido, claro, acaba nos levando a uma questão ainda maior. E é com essa reflexão que a gente encerra. Uma reflexão que, com certeza, vai muito além dos portões dessa escola. No mundo de hoje, onde a vida dos jovens é cada vez mais exposta, onde exatamente a gente traça a linha entre o que é proteger e o que é controlar. É uma pergunta bem complexa, sem resposta fácil, e que sem dúvida vale a pena a gente continuar pensando a respeito.